Olá, estimados irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse dia maravilhoso, pela tua presença em nossas vidas. Fica conosco, cuida de nós. Esteja conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Que aumentemos em nossos corações a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar hoje no texto de Esdras, capítulo 3, versículos 1 a 13. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, fique imaginando os primeiros colonizadores que chegaram ao Brasil. Eles vieram dos seus países com um sonho de melhorar de vida, dar um futuro bom para os seus filhos. E eles encontraram aqui florestas imensas, animais selvagens, índios e um mundo de dificuldades. Imagino que alguns deles tiveram vontade de voltar para os seus países de origem, mas como não tinham condições, tiveram de enfrentar tudo e fazer a vida por aqui mesmo. Assim também estavam os judeus que voltaram do cativeiro babilônico depois de 70 anos longe de Jerusalém. Eles voltaram porque o imperador persa Ciro os enviou com a missão de restaurar o templo de Deus e reconstruir a cidade. Eles encontraram tudo em ruínas, uma desolação só, e ainda tinham os inimigos que estavam ameaçando atacá-los sempre. O que fazer diante de tantos problemas e dificuldades? Veja o que eles fizeram em Esdras 3:1. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. O povo não se intimidou frente aos problemas e dificuldades. Arregaçaram as mangas e colocaram a mão na massa. Eles vieram para reconstruir o templo e a cidade, e é isso que eles iriam fazer, juntos, em um mesmo propósito, juntos como um só homem. Mas não foi fácil. Lá no versículo 3 diz que eles estavam construindo o templo e ainda tinham medo dos povos inimigos que estavam ao seu redor os ameaçando. Tinha muito trabalho para fazer, mas esse povo sabia que todo o trabalho só seria bem sucedido com a bênção de Deus. E por isso, veja o que eles fizeram em Esdras 3, 10 a 13. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando diante de seus olhos foram lançados alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E assim, não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Assim, com louvores e choro, eles primeiro buscaram a bênção de Deus e louvaram a Deus para depois trabalhar. E apesar de todas as dificuldades e aflições,
eles fizeram duas coisas: oraram e louvaram a Deus. Estimado irmão e irmã, frente aos problemas da vida, as pessoas tomam uma de duas atitudes: ou elas ficam lamentando e chorando, ou erguem a cabeça e vão à luta, mesmo que o desafio seja muito grande. Jesus viu uma situação de desespero, não dele, mas de todos os seres humanos. Por causa do pecado, o destino justo e eterno de todo ser humano era o inferno. E Jesus resolveu fazer uma coisa para salvar o ser humano que ele ama tanto. Ele veio ao mundo, sofreu no lugar do ser humano para pagar a dívida do ser humano com Deus. Não foi fácil aquelas 6 horas que Jesus ficou pendurado na cruz, aguentando sozinho toda a ira de Deus sendo derramada sobre ele, por causa dos pecados de todos os seres humanos, como diz Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Assim, por mais difícil que fosse, Jesus queria e conquistou para todo que nele crê o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Estimado irmão e irmã, enquanto alguns de Judá choravam de tristeza por causa da lembrança de como era o templo antigamente, outros choravam de alegria, porque estavam novamente em sua terra e estavam reconstruindo o templo do Senhor. O importante era que o povo se uniu e enfrentou a situação difícil com fé e coragem. Que frente aos seus desafios da vida, as suas dificuldades e seus problemas, você tenha muita fé e coragem para enfrentar tudo, sabendo que você tem um Deus que está com você e está trabalhando por você dia a dia, conduzindo a sua vida e a sua família até chegar ao céu. Quando tudo estiver bem em sua vida, lembre de orar a Deus agradecendo e louvar a Deus. Quando tudo estiver mal em sua vida, em vez de reclamar e murmurar e desanimar, lembre de orar a Deus pedindo ajuda e louvar a Deus. Deus diz em Josué 1:9: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo teu imenso amor. Te louvamos pela salvação que nós recebemos de graça, pela fé em Jesus Cristo. Que nós possamos ter fé e coragem, que nós possamos saber e confiar que Tu estás cuidando de nós e que Tu estás presente em nossas vidas, trabalhando para que nós e nossas famílias sejamos felizes. Que nós saibamos que por esse mundo somos apenas passageiros, mas que tem uma vida eterna maravilhosa no céu, esperando por nós. Fica conosco. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.